Boa noite, grupo. Coube-me hoje trazer reflexão para o nosso culto. E eu pensei em Mateus 4, de 35 a 41, quando Jesus acalma a tempestade. Devido ao que nós vivemos ontem, né? Assim, nós fomos pegos, não de surpresa, hoje a gente não é pego mais de surpresa numa tempestade, que a Defesa Civil manda SMS, a Defesa Civil fica anunciando naquele alto-falante, né? Que acaba, muitas vezes, nos assustando, né? Então, o que uma tempestade nos ensina? Eu fiz uma pesquisa aqui, ela revela a nossa limitação e fragilidade, mas também pode nos ensinar lições preciosas. E nos violentos temporais, que podemos alcançar as revelações mais profundas sobre o poder e o amor divinos. As tempestades não vêm para nos derrotar, e sim para nos fortalecer. Ontem Silva viveu isso, né, durante a tempestade, quando entrou água na casa dela, que nunca tinha entrado, né? E ela viu assim, ela não ficou com medo, né? Pelo menos não passou pra gente, né? Mas ela viu o quanto ela estava limitada e teve que ficar vigiando até que altura a casa iria, né? Depois que a tempestade passou, que eles limparam a casa, aí Renato, né, como um bom administrador e gosta de obra, e é melhor a gente estar aqui para frente, né, levantar a casa, porque se acontecer de novo, né? Então, assim, a gente sempre tenta contornar para que a gente não passe pelas tempestades, né? Por exemplo, Márcia não podia sair do trabalho, aí o patrão quis fechar, ela teve que ir para um restaurante com as amigas, não tinha como chamar uma Uber, porque estava muito cara, e o jeito que ela encontrou foi ir até um terminal, não tinha ônibus, e ela pegar um táxi para casa da irmã dela, da filha dela, de Natália. A mesma coisa aconteceu com a Ellen, que estava em Caraí, né? Aí foi para casa dos tios, depois foi para casa de Lídia. A mesma coisa aconteceu com o Indinho e com muitas pessoas, né? Muitas pessoas, o Senhor acalmou, né? Deu aquela paz e a pessoa pôde refletir no que vai fazer, mas no fundo, todos nós sentimos medo, né? Porque a gente vê numa tempestade, né, como a de ontem, a gente vê o poder de Deus e vê que nós não somos ninguém, né? Que nós não somos ninguém. Então, o que a gente precisa fazer para não temer na tempestade? Eu não sei se foi o pastor Eduardo, mas eu tenho aqui anotado na minha Bíblia, em cima desse versículo, porque quando Jesus acalma a tempestade, eu não sei porque eu escrevi assim: sempre que Jesus dormir na nossa vida, as tempestades virão. Eu não sei porque eu fiz essa anotação, mas com certeza deve ser, né, eu pensando, eu não me lembro dessa pregação, sei que eu escrevi isso em cima do texto, que eu já vou ler daqui a pouquinho, mas deve ser assim, que nós temos que cada dia estar mais próximo do Senhor Jesus, mais confiante, com mais fé, na certeza de que Ele não está dormindo no barco da nossa vida. E Ele pode e acalma a tempestade. Eu vou ler agora o texto citado e aonde eu falei essa frase, né? Que sempre que Jesus dormir, na nossa vida, tempestade virão. Eu escrevi, deve ter sido alguma pregação. Então, é Marcos 4, 35 a 41, que eu vou ler.
Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso. Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas, né? Então, quer dizer, eu acho que quando a gente está temendo e vem uma tempestade em nossas vidas, se nós não tivermos, né, como essa frase que eu escrevi, essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia velha, né, mais antiga, sempre que Jesus dormisse, se Jesus estiver dormindo dentro de nós, aí como que a gente vai ter calma, como é que a gente não vai temer? Quem sou eu para falar de medo, que eu sou uma pessoa ansiosa, né? Mas eu tenho certeza de que quando a gente está mais perto do Senhor, quando a gente tem certeza que Jesus está no nosso barco, pode vir a tempestade que vier, que nós nos sentiremos seguros, sabendo que Ele está cuidando de nós, né? Então, os discípulos, eles ficaram admirados com o poder, né, de Jesus acalmar o vento e o mar acalmar a tempestade. As tempestades da vida são inevitáveis, assim como fenômenos da natureza acontecem com frequência. Também as tempestades da vida nos atingem mesmo quando nós não a esperamos. As tempestades da vida acontecem ao arrepio da nossa vontade e muitas vezes colocam a nossa vida de ponta cabeça. As tempestades chegam para todos, grandes e pequenos, jovens e velhos, doutores e analfabetos, crente e descrente. A vida não é um parque de diversão, mas a travessia de um mar revolto. A vida cristã não é um cruzeiro num confortável navio, singlando águas plácidas, mas uma viagem cheia de aventuras, onde não faltam os ventos contrários e as ondas revoltas. E ontem a gente viu, né? Ontem choveu tanto na Zona Sul quanto nas áreas mais pobres, né? Então, e assim também são as tempestades vêm para todos, para ricos e pobres, e todos nós, em relação à tempestade como a gente viveu ontem mesmo, nós não temos esse poder de controlar, né? Porque só quem pode controlar é Deus. Agora, se eu confio no Senhor, se eu acalmo meu coração, se aquele relâmpago bate com força, ou cai perto de mim, né? Ou eu não posso atravessar uma rua porque está cheia, assim, se eu estiver conectado com o Senhor, Deus vai me dar sabedoria para eu encontrar soluções, como deu para a Márcia, deu para a Ellen, deu para minha sobrinha Débora, deu para Silvia e Renata e tantos outros quanto viveram, para a Cíntia, que Cíntia optou em deixar o carro dela numa ladeira e ir embora para casa a pé, né? Porque ela falou, carro tem seguro, né? Então deixou numa ladeira e foi para casa a pé, porque se ela tentasse enfrentar a água até a casa dela, seria pior. Então, assim, a gente encontra solução para essa tempestade, né? Ontem todos encontraram uma solução. A primeira coisa que eu fiz hoje foi agradecer, porque todos chegaram em casa bem, né? Todos os nossos conhecidos que nós soubemos que estavam em meio
a tempestade chegar em casa bem, né? Então, é isso que nos tranquiliza. Mas aí, essa tempestade, né? Nem todo mundo tem medo e a gente orando e sabendo que tem gente orando também, a gente vai encontrar uma solução. Mas mesmo assim, muitas vezes, o que a gente faz? A gente, na nossa vida, tem algumas tempestades que nos pegam de surpresa, né? Igual essa tempestade de ontem. Uma doença súbita, um acidente trágico, um divórcio traumático, um luto doloroso, né? Então, assim, e tantas outras coisas, né? A perda de um emprego. Então, essas tempestades muitas vezes nos pegam de surpresa. E o que nós devemos fazer? Nós devemos saber que Jesus está no barco conosco, né? Então, o mais importante para nós é ter a certeza que nós podemos vencer toda tempestade que vierem sobre nós, né? E saber que toda tempestade é com permissão do Senhor e que Ele está no controle e que Ele vai acalmar, né? Então, mesmo quando a tempestade foge do nosso controle, ela está sob o controle de Jesus. Aquele que está conosco tem autoridade sobre o vento e sobre o mar. As tempestades da nossa vida não vêm para nos destruir, mas para nos ensinar. Elas não acontecem a revelias. Elas são instrumentos pedagógicos para nos fortalecer na fé. Jesus tem todo o poder para acalmar, não apenas a tempestade que está do lado de fora, mas também os vendavais do medo que estão dentro de nós. Jesus acalma não apenas as circunstâncias, mas também os nossos sentimentos. Nessa travessia do mar revolto da vida, precisamos ter fé e não medo, sabendo que Jesus é fiel para cumprir suas promessas. Nosso destino é o outro lado do mar e não o naufrágio. Ele está conosco e podemos desfrutar da sua paz, mesmo quando as ondas encapeladas berram aos nossos ouvidos. Ele é todo-poderoso e aquilo que nos amedronta está literalmente debaixo dos seus pés. O Senhor não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. As tempestades vêm para que vejamos o seu livramento e saibamos que Ele é Deus e digno de ser adorado. Então, assim, eu mesmo, né, passei por uma tempestade há um mês atrás, todos vocês participaram, estou aqui e sei que Jesus está acalmando essa tempestade, eu já estou ficando, né, tem fé praticamente curada. E, assim, a mensagem que eu queria deixar, né, porque ontem foi um dia difícil para muitos, é que nós não devemos temer as tempestades que vierem até nós. Muita gente está preocupada, né, com a situação econômica do país, do mundo. Nós não devemos temer, porque o Senhor diz que o justo não mendigará o pão, né? E o mais importante é não deixar Jesus dormir dentro da gente, né? Ele dormiu no barco, porque ele estava ali caminhando com os discípulos, mas ele estava no controle, né? Então, hoje o Senhor está dentro de nós, né? Nós não vemos, então a gente não pode deixar ele dormir dentro da gente. E a gente ter a certeza que, seja a tempestade que vier para nós, nós vamos vencer, porque Jesus é conosco e somente Ele vai acalmar a tempestade de nossas vidas, da vida dos nossos filhos, da nossa família, e que para assim o Senhor nos abençoe. Pai amado que está no céu, graça te damos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, que tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Obrigada, Senhor Deus, porque ontem, mesmo vivendo aquela tempestade, o Senhor guardou os seus filhos, Senhor Deus, o Senhor deu calma aos corações, Senhor Deus,
que o Senhor possa continuar, Senhor Deus, nos abençoando, guardando, Senhor Deus, as tempestades físicas que cada um de nós temos, Senhor Deus, que nós possamos não temer, porque sabemos que o Senhor está no controle de nossa vida. Fique conosco, Senhor Deus, visita cada um desse grupo. Tu conheces as tempestades internas de cada um, que o Senhor possa estar acalmando o barco, Senhor Deus, de cada um de nós, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor cuida de nós. Em nome do seu Filho amado Jesus, Senhor Deus, que eu te peço e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Amém.